desta mensagem é sacrifício perfeito, amém? Diga comigo, sacrifício perfeito. Glória a Deus. Aqui em Hebreus capítulo 1, os 3 primeiros versículos dizem assim. Vou pedir que você me ajude para lermos os 3 versículos juntos. Vamos lá? Diz o texto: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Agora vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, obrigado pela graça, misericórdia, obrigado pelo teu cuidado em nosso meio, obrigado pela tua presença que está agindo aqui, Pai, desde o momento que colocamos o nosso coração em estarmos aqui, obrigado, e peço que o Senhor nos direcione, nos capacite agora no estudo, na compreensão da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Como a maioria sabe, nós estamos numa sequência, uma série, estudando essa carta, esse livro chamado aos Hebreus. E com a graça do Senhor, vamos pegar hoje aqui, a partir do capítulo de número 9. Por que eu li os 3 primeiros versículos? Porque os 3 primeiros versículos da epístola fala justamente a intenção do autor, a compreensão que ele tem da palavra de Deus, ou seja, que Jesus, Ele é superior a tudo e todos. Ele é a última, perfeita, acabada revelação de Deus, acima dos profetas, acima da lei, acima do que já foi revelado. Ele é a última revelação da parte do Pai, e não apenas isso, Ele é o esplendor da glória de Deus, ou seja, Ele brilha com o brilho da glória de Deus, e Ele é a manifestação aparente, exata do próprio Deus. E como filho, e nós já vimos isso, que o filho significa não que ele foi gerado de alguma forma pelo Pai, porque dessa forma entenderíamos que ele também teria uma mãe, mas entendemos que o filho é um título, que significa justamente o fato dele ter a mesma natureza do Pai. Por isso que através de Cristo Jesus, o unigênito, nós agora podemos sermos tornados filhos de Deus, amados do Pai, amém? E depois de completar a sua obra, diz esse texto que nós lemos, qual obra? De purificar, de fazer propiciação pelos pecados, de nos purificar dos nossos pecados. Ele então entra num lugar especial, aqui representado pelo lado direito do trono do Pai. Isso não é literal, não quer dizer que existe um trono e ele está sentado do lado, mas demonstra nessa linguagem a mais alta posição de autoridade, sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. E dessa forma ele intercede por nós. Vimos que ele é o nosso sumo sacerdote. E agora, continuando aqui no capítulo 9, nós vamos até o versículo 14. Eu quero que você entenda aqui essa compreensão do autor, para compreendermos a maravilha, a magnitude da obra do Senhor por nós. Falamos domingo passado na Páscoa, acerca do sacrifício, acerca da intercessão. E aqui no capítulo 9, nós temos os primeiros 5 versículos que eu vou ler agora. Ele começa a explicar, o autor aqui, algumas coisas acerca da antiga aliança, acerca de como era, como foi determinado por Deus a Moisés, como era o culto ao Senhor. Por exemplo, como nós vemos em Êxodo, Levítico, porque, para te situar aí no contexto, quando Deus ele retira o povo de Israel do Egito, o povo estava ali há mais de 400 anos, ou seja, para você ter uma ideia, o Brasil ele tem pouco mais de 500 anos, no que diz respeito à colonização, a chamada descoberta dele, muito embora nem todo mundo concorde com essa expressão descoberta, mas o fato é que em 1500 os portugueses chegaram aqui. Agora você imagina que o povo ficou no Egito escravo mais de 400 anos, ou seja, praticamente a história que nós temos do Brasil. Então, quando eles saem do Egito, a preocupação, a direção do Senhor para eles é: eu vou ensiná-los a me adorar.
a me servir. Eu vou ensiná-los como isso deve ser feito. Porque aquele povo não sabia, eles eram escravos, estavam numa cultura, seus pais foram escravos, seus avós, seus bisavós, seus trisavós, seus tataravós. Então, tudo novo começa. Por isso que Deus traz a Moisés a revelação de ordenanças, mandamentos, preceitos, prescrições. E dentro disso, Ele traz como adorar e como servir. E nesse contexto, então, o autor de Hebreus, ele traz a memória para nos mostrar que tudo aquilo era uma sombra, era apenas um tipo, uma comparação de algo que está no céu, algo muito maior, muito mais sublime. Então ele diz aqui no capítulo 9, versículo 1: a primeira aliança, ou seja, se referindo à aliança que Deus fez através de Moisés com o povo de Israel, tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, veja bem, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava uma vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, isso aqui é muito importante, presta atenção, em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas, sobre o lugar onde os pecados, olha só, sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas, ou seja, não é o foco aqui do autor entrar em detalhes, muito embora eu vou trazer aqui para vocês uma compreensão resumida do que ele está querendo dizer aqui. Ele está lembrando aquelas pessoas que, olha, Deus mandou Moisés fazer um local de culto, chamado de tabernáculo. Você encontra isso, por exemplo, no Êxodo, livro do Êxodo, a partir do capítulo 25, uma série de detalhes de como deveria ser. E na verdade era uma tenda, ok, mais ou menos desse tamanho aqui, dividida em duas partes, e ali os sacerdotes adoravam, serviam a Deus, os sacerdotes intercediam pelo povo, levavam as ofertas do povo, ok, e ele está explicando esse contexto, só que ele já deixa bem claro que era um santuário construído por seres humanos, ou seja, é algo material, algo passageiro, algo temporário, algo limitado. Muito embora Deus disse para Moisés observar tudo conforme ele estava lhe mostrando, isso aqui era apenas algo físico. Tanto é que hoje você não encontra mais esse tabernáculo, passou, acabou, foi embora. Depois de um tempo, Salomão construiu um templo com base na planta que Deus deu a Davi, com base neste tabernáculo, que é o chamado Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, que por sua vez foi destruído no ano 587 a.C. Depois ele é reconstruído, mas nunca mais a glória de Deus esteve sobre o templo. O templo na época de Jesus, por exemplo, que estava sendo há anos reformado e adornado pelo rei Herodes, nesse templo nunca mais houve a glória de Deus. A arca da aliança nunca mais esteve no templo, ela sumiu no ano 587, quando os babilônios invadiram, e ninguém sabe onde foi parar a arca. Se você já assistiu aquele filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, já assistiu? Alguém já assistiu esse filme? Então, ali conta essa lenda, né? De onde estaria a arca da aliança, porque o objeto mais importante da mobília do tabernáculo era justamente a arca da aliança. Então ele está explicando, olha, na primeira parte nós tínhamos ali a mesa, uma mesa onde tinham pães, 12 pães, representando as 12 tribos, e esses pães, eles eram trocados todo sábado, por pães frescos, representando ali a comunhão. Porque veja bem, qual que era o propósito de Deus em colocar um santuário, um local de culto? Comunhão, diga comigo, comunhão.
o desejo, o propósito do Senhor sempre foi a comunhão. A mesa dos pães representa justamente a comunhão. Mesa é lugar de comunhão, o pão fala de comunhão. E aqui temos também um vislumbre do que viria depois, o próprio Senhor Jesus como o pão vivo que desceu do céu. Mas havia também ali o candelabro. Dentro desse tabernáculo, a única fonte de luz, que era uma tenda, ele fechado, não entrava a luz do sol. A única iluminação vinha desse candelabro, que ele foi feito uma peça única, com cerca de 30 quilos de ouro. E ele tinha então 7 braços, uma haste principal e 3 braços de cada lado, que é o que você encontra, por exemplo, na bandeira do Estado de Israel. É o que você encontra, por exemplo, no símbolo, no escudo da nossa comunidade, um candelabro. E esse candelabro, que era a única fonte de luz, representa justamente o quê? Que nessa comunhão, ela acontece somente na luz. E nós já sabemos que Jesus é a luz do mundo, amém? Uma vez me falaram assim, é porque o candelabro, uns chamam de menorá, que é a palavra hebraica para candelabro. Isso aí é um costume judaico, isso aí não é do cristianismo. Infelizmente, amados, as pessoas, a igreja, melhor dizendo, durante muito tempo, por influência da cultura europeia, ela trouxe uma série de preconceitos em relação ao povo de Israel, em relação ao Antigo Testamento. Existem costumes que são estritamente judaicos, não tem a ver com a palavra de Deus, estritamente. Então, por exemplo, você já viu um judeu usando aquele chapeuzinho na cabeça? Quem já viu? Aquilo se chama kippá. É um costume que eles têm, eles possuem toda uma explicação sobre isso, mas você não vai encontrar o kippá na Bíblia, por exemplo. Você não encontra isso na Bíblia, é um costume deles. Se você, por exemplo, já viu alguém tocando aqui um instrumento parecendo um berrante, quem já viu? Alguns irmãos ministram de vez em quando. Nós chamamos de shofar. O que é o shofar? Shofar é um instrumento desde aquela época. Então, por exemplo, quando Moisés recebeu as tábuas da aliança, quando Deus se manifestou lá no monte, diz que se ouvia a voz de shofar, som de shofar. As traduções vão colocar, as mais antigas, som de buzina, outras vão falar som de trombetas, mas a palavra ali é shofar, e a maioria, 90% ou mais, das vezes que você vê a palavra trombeta na tua Bíblia, ela é tradução no Antigo Testamento, ela é tradução da palavra shofar, que é esse instrumento que é um chifre, que diferente do berrante, é uma peça só. Isso já é algo que nós encontramos na palavra. Da mesma forma, e nós temos como símbolo a menorá, porque ela fala de Jesus, a luz do mundo. Olha que interessante, abra sua Bíblia comigo lá no Apocalipse. Então o autor de Hebreus fala que na primeira parte aqui nós tínhamos a mesa dos pães e o candelabro. Olha que a própria palavra do Senhor lá na revelação do Apocalipse vai nos falar acerca desse símbolo e como ele está relacionado a Cristo Jesus. No capítulo 1 do Apocalipse, para você que não sabe, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação, a palavra grega que não foi traduzida, assim como batismo significa imersão, não foi traduzido, assim como aleluia significa louvem a Iá, louvem a Jeová, também não foi traduzida. São palavras que entraram no português sem tradução. Apocalipse, batismo, aleluia. Nessa revelação de Deus a João, lá na ilha de Pátimos, o próprio Cristo, a revelação do Senhor Jesus Cristo ressurreto a João. No versículo 9 do capítulo 1 diz assim: eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Pátimos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Olha só, no dia do Senhor, alguns vão entender aqui que é o domingo que ele está se referindo. No dia do Senhor, ou seja, no dia que Jesus ressuscitou, fui dominado pelo Espírito de Deus. Eu vi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
que nos interessa aqui agora, ó, eu virei para ver quem falava comigo. Ele teve uma visão. Todo o livro do Apocalipse, meus irmãos, ele é de símbolos, tá? Ele é cheio de símbolos. Um dia vamos estudar o Apocalipse, se Deus permitir. Diz assim, ó, eu vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois de polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Então você vê que é uma descrição do Cristo ressurreto, forma de expressar o poder de Deus, a manifestação. No versículo 16, na mão direita, olha só, então na mão direita de Jesus, ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Fala para o teu irmão, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Ou no literal, eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega a última letra. Como se ele estivesse dizendo, eu sou o A e eu sou o Z. Ou seja, eu começo tudo e eu termino tudo. Por isso que Hebreus escreve no capítulo 12 que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele começa e ele conclui a nossa fé. E ele diz aqui, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Amém? Não era o que nós estávamos cantando até agora? Que ele ressuscitou para sempre, sim ou não? Dê um glória a Deus então. Tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Agora ele traz uma revelação do significado. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita. Lembra então que ele foi visto, Jesus, com 7 estrelas na mão direita. O próprio Jesus explica o que é. Ele diz, você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, é este, 2 pontos. As 7 estrelas são os anjos, ou seja, os mensageiros das 7 igrejas, que vão receber as mensagens no capítulo 2 e no capítulo 3. E nos interessa aqui, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Percebe que o candelabro é um símbolo da igreja, sim ou não? Sim ou não? Quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus, amados. Porque quem que é a luz do mundo? E Jesus disse o que? Aqueles que o seguem, vocês são sal e luz. A luz de Cristo brilha através da igreja, não uma instituição, mas através de todo aquele que crê nele. Então quem que é o candelabro hoje? A igreja do Senhor Jesus. Mas mais do que isso, abra comigo a sua Bíblia lá no capítulo de número 21. É importante entendermos isso, porque muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus são movidas apenas por achismos e preconceitos. Certa vez eu vi, como já mencionei, que a menorá é algo judaico, mas ao mesmo tempo a pessoa incoerente coloca como adorno uma árvore de Natal. Essa sim tem uma origem pagã, a pessoa entendendo que é correto ou não, a origem dela não é bíblica, mas por falta de conhecimento se coloca fora a menorá. Olha que interessante, no capítulo 21, versículo, aqui a partir do versículo 9, está falando da nova Jerusalém, aquela que descerá do céu. E nessa nova Jerusalém o próprio Senhor Jesus será a luz. Diz o versículo 22, não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Amém? Olha só que interessante, a cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela. Lê o restante do versículo, por favor, vamos lá? E o Cordeiro é o seu... Cordeiro é o quê? Os povos do mundo andarão na luz dela,
e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Então perceba que a mesa dos pães e o candelabro, representando a igreja, a comunhão, representando o próprio Senhor Jesus, a luz do mundo, estava no tabernáculo. Eram sombra de algo que agora é real. O autor de Hebreus está lembrando isso. Então quando você vê o menorá, você se lembra que Jesus é a luz do mundo, a igreja deve ser luz. Amém? Glória a Deus. E ele continua então falando aqui acerca então desse local material. E ele chama atenção no versículo 5, em cima da arca. Olha só que interessante. Então nós tínhamos o que? Representando a presença divina, os querubins, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Então, para você entender, no segundo momento, depois de uma cortina, onde ninguém podia entrar, ali ficava a Arca da Aliança. Você vai encontrar a descrição dela no Êxodo, que era uma caixa de madeira, coberta de ouro, e havia uma tampa. Ali foi determinado, certa vez, que colocasse então os 10 mandamentos, as tábuas da lei, uma porção do maná, a vara de Arão, que ele menciona aqui. Quando questionaram a autoridade de Arão, Deus fez um milagre e a vara de Arão floresceu. E ali naquela arca então nós tínhamos uma tampa, e sobre essa tampa 2 querubins, que a Bíblia não detalha como eram esses querubins, só fala que tinham asas. Você vai encontrar normalmente aquela visão clássica de anjos, né? Homens com asa. Normalmente esses homens são loiros, né? Com cabelinho caracolado. Ou seja, uma descrição, né, bem estereotipada, que vem da Europa, porque muito da nossa influência é europeia. Mas em nenhum momento você encontra esse tipo de descrição acerca de anjos. Aliás, a própria questão de asas nos anjos, você vai encontrar poucas referências que vai falar sobre asas em anjos. Vai falar, por exemplo, os serafins tinham 6 asas, mas eram seres diferentes. Mas os querubins eles tinham asas, mas só fala isso, não fala como eram esses querubins. Mas é interessante que eles representavam o trono de Deus e a presença de Deus. E ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, ele aspergia o sangue, já vamos ver sobre isso. E ali representava o trono da graça, o local de perdão dos pecados. E por que isso é importante? Porque o autor vai nos mostrar que Jesus entrou, melhor dizendo, nesse local de uma vez por todas. Então, depois de falar desse local temporário, ele vai falar um pouco do ritual temporário, que é do versículo 6 ao versículo 10, que diz assim, ó: depois de tudo isso ter sido preparado, esse local, né, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir seus deveres religiosos. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo, e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Por meio disso, olha só que interessante, versículo 8, por meio disso, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro, ou seja, uma parábola, né, que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas. Esse aqui é o ponto chave, meu irmão. Presta atenção nisso agora. Todos aqueles sacrifícios, aquelas ofertas de animais, nunca tiveram a capacidade de transformar o coração de ninguém, de purificar a consciência. A lei de Deus, ela é perfeita, amém? A lei que Deus entregou a Moisés lá no monte é perfeita, mas ela nunca teve, e nunca foi o propósito dela, aperfeiçoar as pessoas. A lei de Deus entregue a Moisés simplesmente veio para demonstrar a santidade de Deus e como Deus é aceito, ou melhor, como as pessoas são aceitas por Deus, mediante o sacrifício. Mas a lei nunca foi capaz de transformar o coração de ninguém.
E assim até hoje. Nenhuma religião tem o poder de transformar o coração de ninguém. Nenhuma prática religiosa muda o coração de alguém. A questão de eu participar de uma ceia, a questão de eu cantar, a questão de eu ler a Bíblia, nada disso por si só tem o poder de mudar o coração de uma pessoa. Isso é externo. O participar da ceia, o cantar uma canção, o ler a Bíblia, o fazer um jejum, isso deve ser uma consequência da mudança interna que somente Jesus, mediante o Espírito Santo, pode realizar em nós. Amém? Amém? Isso nunca foi possível. Olha o que ele diz aqui, versículo 9: isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Então aquilo vimos domingo passado. Teve um tempo, Jesus veio e iniciou a nova aliança. Amém? Eu quero ler alguns textos contigo para nós entendermos isso aqui. Se você só quiser anotar, caso você queira entender essa questão da entrada do sacerdote uma vez por ano, apenas na presença de Deus, representada ali pela Arca da Aliança, você pode ler a partir do capítulo 16 de Levítico. Isso acontecia no dia 10 do 7º mês, que vai dar aproximadamente o mês de outubro no nosso calendário atual, que até hoje os judeus fazem memória desse dia. Eles chamam de Yom Kippur. Yom é dia, Kippur, purificação. Então até hoje eles se lembram. É um dia de jejum, é um dia de constrição, mas eles não têm mais o templo, não tem mais a Arca da Aliança, passou, se perdeu, mas apenas uma vez por ano. Então o capítulo 16 de Levítico vai nos ensinar sobre isso. Agora eu quero que você entenda o seguinte: abra comigo em Levítico capítulo 16, vamos falar um pouquinho sobre o trono de Deus, representado nesse contexto. Aqui em Levítico capítulo 16, nós vamos entender que a sala do trono de Deus era proibida, era banida para todas as pessoas. Ninguém tinha acesso a presença de Deus. O versículo 2 do 16 diz assim: ele disse, Moisés disse, Deus disse a Moisés: diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo. Olha só, ninguém pode entrar na presença de Deus de qualquer forma, qualquer momento, que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, olha só o que vai acontecer: ele morrerá, pois é ali que eu apareço numa nuvem, acima da tampa, olha só, acima da tampa da Arca da Aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Percebe essa simbologia? Agora pega em Êxodo capítulo 25, volta um livro aí, Êxodo capítulo 25. Aqui há instruções de cada mobília, como deve ser feita. Acerca da Arca da Aliança, começa no versículo 10, mas pega aí o versículo 17 e diz assim, ó: Deus falando para Moisés: faça também uma tampa de ouro puro, de 1,10 m de comprimento, por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa.
Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar, e põe a tampa na arca. Ali, olha só, esse é o ponto, versículo 22. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Amém? Essa tampa, na maioria das versões em português, é chamada de propiciatório. Talvez você já ouviu essa expressão, propiciatório, que é a tradução da palavra hebraica, que tem essa ideia de tornar alguém ou algo propício, favorável. Então era o local onde alguém podia então chegar diante de Deus e se tornar, ou ser tornado favorável a Deus, propício a Deus, ok? O propiciatório, aqui traduzido de forma mais simples por tampa. Essa palavra aparece 26 vezes na Bíblia. Olha que interessante que o salmista vai falar acerca desses querubins. Abra comigo no Salmo 99. No Salmo 99, versículo 1, o salmista, ele faz a seguinte declaração: o Senhor Deus é Rei, os povos tremem, Ele está sentado no seu trono, olha só, que fica sobre os querubins, a terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém, Ele governa todos os povos, que todos o louvem, por causa da sua grandeza e porque Ele merece profundo respeito. Leia a última frase bem forte. Mais uma vez, bem forte. Mais uma vez, bem forte. O Senhor Deus é santo. Amém. Perceba então que o povo de Israel, dentre todas as nações, Deus escolhe um povo. Presta atenção, dentre todo o povo de Israel, Ele escolhe uma tribo, a de Levi. Dentre toda a tribo de Levi, Ele escolhe um homem. Um homem esse que uma vez por ano, ele então matava um novilho, fazia um sacrifício por ele e pela sua família, e entrava no lugar onde estava o trono de Deus. Depois eles matavam um bode, em sacrifício por todo o povo, e ele entrava no lugar santo, no trono de Deus, representado pela arca, e ali era feito o perdão dos pecados. Mas isso nunca foi pleno. Por quê? Porque eles tinham que fazer isso todo ano. Era apenas simbólico, não era real, nunca teve a capacidade de mudar a consciência de ninguém. Por isso que depois, quando você lê Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, você vai ver Deus falando: eu não aguento mais o sacrifício de vocês, eu não aguento mais o sangue de animais mortos, eu não aguento mais tanto aroma, tanto sábado, tanta festa, tanta coisa no templo, e vocês não mudam, vocês não fazem o que é certo, vocês continuam abandonando a viúva, o órfão, vocês estão se divorciando, vocês estão indo atrás de ídolos, vocês estão indo atrás de coisas dos pagãos. De que adianta vocês fazerem essas ofertas? E você consegue entender o que os profetas estavam se referindo: questões que não têm o poder de mudar o coração de ninguém. E fala, eu ouvo aqui que você que é crente, você que é evangélico, ser evangélico não tem o poder de mudar o coração de ninguém. Ser crente não muda o coração de ninguém. Ser de uma igreja evangélica não muda o coração de ninguém. Quem está entendendo, diga amém. O que muda o coração de um homem, de uma mulher, é a obra de Cristo dentro desse homem ou dessa mulher. É a atuação poderosa do Espírito Santo dentro desse homem e dessa mulher, transformando a sua mente, transformando o seu coração. Porque muitos estão hoje fazendo como aquele povo fazia, um monte de coisa simbólica. Ora, bonito, dá o seu glória a Deus, o seu misericórdia, o seu aleluia, o tá amarrado, que nem bíblico tá amarrado, né? Outro dia a gente fala sobre isso. Devolve o seu dízimo achando que está fazendo grande coisa, canta louvores, tem louvor em casa tocando música gospel,
E tem música gospel que nem é louvor, que vou te falar um negócio, é feio o negócio. Mas o coração não mudou. Continua divorciando, continua roubando, continua mentindo, continua adulterando, continua fazendo tudo errado. Da mesma forma, o autor está falando, aquilo lá não mudava o coração de ninguém. A pessoa não entrou na presença de Deus, a pessoa não tocou no trono do Deus Todo-Poderoso, a pessoa não recebeu o verdadeiro perdão dos pecados. São práticas. É o que nós vemos hoje. Divorcia, aí sai da igreja, aí vai para outra igreja, lá conta a história triste, e está no segundo, terceiro, quarto casamento, e não muda, não se arrepende. Como se dizia os crentes antigos, é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, está nas loucuras da vida, está tudo certo. Ei, de Deus ninguém zomba, ninguém brinca com Deus. O povo de Israel brincou com Deus de tal forma que a glória de Deus saiu do templo. O templo foi destruído em 587 a.C. A arca da aliança sumiu, a menorá sumiu. Você não acha isso em lugar nenhum. Mas não era a glória de Deus? Não, não era, era um símbolo, porque da glória de Deus ninguém toca, amém? Agora veio, como nós lemos em Hebreus, aquele que é o resplendor da glória de Deus, aquele que é a imagem perfeita do Deus vivo, nosso Senhor Jesus, amém? Ele é a glória, e Ele vai fazer algo que ninguém conseguiu fazer, que é entrar nessa presença, mediante um sacrifício perfeito, que é o texto de Hebreus está nos ensinando. Mas antes de entrar nesse ponto, olha que interessante, abra aqui em Hebreus capítulo 4, ainda falando desse contexto do trono de Deus. Hebreus capítulo 4, olha só, nós já lemos algumas vezes, vou ler de novamente, versículo 14. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. Fala para o teu irmão, fica firme, meu irmão. Fala para o teu irmão, não tira o pé do mundo, fica firme. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, olha só, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas, diga comigo, mas não pecou. Por isso, olha só o versículo 16, olha isso aqui. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Qual que é o trono divino? Não é a tampa? Não são os querubins? Não é o lugar onde os pecados são perdoados, sim ou não? Não é isso que está escrito, que nós lemos agora há pouco? O que o autor está falando? Por causa de Cristo Jesus, nós agora temos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tenhamos confiança e cheguemos perto, algumas traduções vão dizer ousadia, cheguemos perto do trono divino, onde está o que, amados? A graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontramos graça sempre que precisarmos de ajuda, amém? Mas é porque Cristo entrou lá na cruz, quando Ele disse está consumado. Mateus capítulo 27 registra, 24 registra, se não me engano 24, não lembro agora. Quando Ele está crucificado e Ele entrega o Espírito, a Bíblia diz que houve um terremoto e o véu lá no templo foi rasgado de cima a baixo de forma sobrenatural. Esse véu que impedia as pessoas, nunca ninguém tinha visto o que tinha lá dentro, e a arca já não estava mais lá dentro. A arca sumiu em 587. Pompeu, quando entrou, o general romano Pompeu, ele invadiu Jerusalém, entrou em 63,
fez um piseiro para entrar no Santo dos Santos, entrou, guerra e confusão, entrou, ele ficou boca aberta, não tinha nada lá. Ele não entendia porque o pessoal morria e matava, para ninguém entrar no Santo dos Santos. Mas ele entrou, profanou o local, mas não tinha nada mais lá, porque os babilônios destruíram e ninguém sabe o que aconteceu com a arca. Mas o véu se rasga, deixando bem claro, acabou isso aí. Agora o acesso ao Pai, o acesso ao trono da graça, o trono da misericórdia, o local de perdão dos pecados, foi aberto por Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Pode dizer aleluia? Amém? Abra comigo em Romanos capítulo 3, versículo 21. Não havia um acesso irrestrito à presença de Deus, amados, antes do Senhor Jesus. Você consegue entender por que Jesus fala: eu sou o caminho? Ele abriu o caminho. Romanos capítulo 3, versículo 21 diz assim: mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas, de forma literal, algumas traduções vão trazer, a forma como Ele justifica as pessoas, como Ele aceita as pessoas, não tem nada a ver com a lei. Lembre, a lei nunca foi capaz de mudar o coração de alguém. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, 2 pontos: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Amém? Olha isso aqui: não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos morreram em seus pecados, todos carecem da glória de Deus, todos precisam do caminho que é Jesus. Diz o texto aqui, 23: todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem, olha só, exigir nada, Deus aceita ou justifica todos por meio de Cristo Jesus, que os salva ou que os redime. Glória a Deus. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio, ou seja, o caminho, a forma, o método de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Por quê? Porque todo o castigo recaiu sobre Cristo Jesus. Amém? E Deus mostra que Ele é justo. Trazendo para uma linguagem bem chula de hoje, Deus não passa pano. Ele nunca passou pano para a maldade da humanidade. Chegou um momento onde a ira dele caiu sobre Cristo Jesus, para mostrar bem claro que Ele é justo. E virá um momento em que Cristo, Ele virá julgar a humanidade. E aí mais uma vez veremos que Deus é justo, e toda maldade que não for expiada, perdoada através do sacrifício de Cristo Jesus, será devidamente punida. E nisso não há diferença entre pessoas. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Diga comigo: Ele é justo. Diga: Deus é justo e Ele aceita os que creem em Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então aquele sacrifício anual precisava ser renovado. Nunca houve um acesso. Pensa, meu irmão, Davi, o homem segundo o coração de Deus, nunca entrou no lugar santíssimo. Elias, o profeta, que não morreu, foi levado vivo aos céus na carruagem de fogo, no redemoinho, nunca entrou no lugar santíssimo. Perceba, nenhum homem de Deus tinha acesso irrestrito. Hoje, através de Cristo Jesus,
A Bíblia nos ensina que nós temos, porque somos purificados, a nossa consciência, o nosso coração é transformado por Cristo Jesus. Nós temos então acesso ao Pai. Conforme Paulo fala muito acerca do coração, da consciência, e aqui ele fala também acerca da consciência. Agora continuando lá em Hebreus, versículo 10 vai dizer o seguinte: essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. Olha só, são regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Amados, e como nós somos apegados em regras externas, preocupado com corte de cabelo, com o tipo de roupa, o tipo de música, o tipo de liturgia, coisas de criança, coisas de bebê. A gente tem que falar para a criança como ela tem que se vestir, sim ou não? Tu não sai de cueca na rua. Isso é coisa de criança. Quem é adulto não precisa. Espiritualmente é a mesma coisa. A pessoa está 10 anos na igreja, tem que ficar falando para ela de roupa. Meu Deus do céu, cadê a sabedoria do Espírito Santo? Cadê a instrução do alto? Cadê a compreensão das coisas? Tem que ficar falando um assunto tão sobre bebida, ainda fica argumentando coisa de bebida, não entendeu nada do Evangelho. Regras externas que não mudam nada, não muda o coração de ninguém. Tem que ficar falando o básico. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Versículo 6, melhor, vamos ler aqui, ó. Portanto, Paulo está escrevendo aos cristãos lá da igreja de Colossos. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, quem aqui já aceitou Jesus como Senhor, diga amém. Olha só, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, ou seja, unidos com Cristo. Aí nós temos o versículo 7, que inclusive é o versículo do mel, né? Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele, e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre o quê? Deem o quê? Sempre o quê? Ok, olha só o versículo 11. Por estarem unidos, então partindo do princípio que eu creio em Cristo, estou unido com Ele, por estar unido com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertos do poder da natureza pecadora. Então os judeus faziam circuncisão no órgão masculino, como sinal externo da aliança de Deus com Abraão. Ele está falando, isso já foi, vocês são circuncidados no coração, por Cristo Jesus. Versículo 12. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé, que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo, amém? Antigamente, olha só, vocês estavam espiritualmente mortos, por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus, e não tinham a lei, mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo, Deus perdoou, glória a Deus, olha só, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados. Olha que fantástico o versículo 14, amados. E anulou a conta da nossa dívida, aleluia, com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz, aleluia. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Olha só o que ele fez lá na cruz. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória, amém? Olha a consequência disso aqui para aquele povo e para nós. Versículo 16. Portanto, que ninguém faça para vocês leis
sobre o que deve comer ou beber, ou sobre os dias santos, a festa da lua nova, o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. Leia bem forte. Leia mais forte. Mais uma vez. A realidade é... Amém, amados? Tudo aquilo, aquelas regras, ordenanças dadas por Deus, era uma sombra, algo externo, para algo que viria depois, real, espiritual, sobrenatural, no coração, na mente. A realidade não é física, a realidade é espiritual, porque a realidade física é o seguinte: o corpo ele vai acabar, sim ou não? Pode ser de forma instantânea numa explosão, pode ser depois lá no pó da terra. O físico acaba. Os grandes monumentos da antiguidade, alguns existem, a maioria não existe mais. Agora o espiritual é eterno. Nós esquecemos disso, achamos que o material é o que vale. O material é uma sombra, é passageiro. Tudo que existe se destrói por si só. Pega esse local e fecha ele, do jeito que está aqui, e deixa. Daqui 10 anos você abre esse local, o que vai acontecer? Como é que vai estar aqui dentro? Como é que vai estar aqui dentro? Sozinho, por si só. Compra um carro e coloca numa garagem e deixa ele lá guardado. Daqui 30 anos você tenta ligar o carro. O que é físico acaba por si só. Nós estamos morrendo a cada dia. Cada dia que vivemos aqui é um dia menos, sim ou não? A gente faz a nossa parte, né? Toma os whey, né, Ederson? Puxa um ferro, faz exercício, põe concreto no rosto, por aí vai. Mas vai acabar de qualquer jeito, sim ou não? E nós temos que fazer, temos que cuidar, é a nossa parte. Mas vai acabar. Melhor acabar bem do que acabar mal, mas vai acabar. Esquecemos do espiritual, que é eterno. Esquecemos da realidade. O que é a realidade? Fala comigo, a realidade é Cristo, amém? Fala bem forte, a realidade é Cristo. Glória a Deus. Voltando lá para Hebreus, amados. Aleluia. Ou melhor, antes ainda falando dessas regras externas, né? Abra comigo em Marcos capítulo 7. Olha o que Jesus fala sobre isso. Marcos capítulo 7. Jesus está ensinando de onde vem o mal, o que é que realmente contamina o ser humano. Olha que interessante, capítulo 7, versículo 14. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que vou dizer e entendam. Olha só, Jesus ele chama a atenção do pessoal. Escutem o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, em outras palavras, da consciência, é que faz com que ela fique impura. Entende isso, meu irmão? O que vem de fora pode até me matar fisicamente, pode fazer mal para o meu corpo, mas isso não me torna impuro e nem puro aos olhos de Deus. O que vai determinar isso é o meu coração. Não é à toa que Provérbios fala: de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Continuando aqui, versículo 16: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos, amém? Isso não vai interferir no meu relacionamento com Deus, no meu coração.
Como eu disse, pode fazer mal para o meu corpo, pode fazer bem para o meu corpo, mas não vai mudar o meu coração. Eu posso estar bem de saúde, mas fora da presença de Deus. Eu posso estar mal de saúde, mas dentro da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E por que ele está explicando isso? Porque lá o povo de Israel, guardando o que está em Levítico capítulo 18, vivia uma série de restrições, e vive até hoje, do que se pode ou não comer, ok? Mas aquela tipologia, nós já tivemos um culto todo sobre esse Marcos capítulo 7 aqui. Depois você pode procurar no canal explicando isso, não tenho tempo agora. Mas aquilo fazia parte da identidade do povo de Israel. Deus falou como eles deveriam comer, como eles deveriam vestir, como eles deveriam cortar o cabelo, como eles deveriam trabalhar, como eram as relações entre eles, porque eles estavam moldando um povo próprio, um povo para demonstrar a diferença entre os demais povos. Mas isso nunca foi capaz de mudar o coração de ninguém, e ainda não é. Jesus vai dizer aqui, no versículo 20, ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vem o que? Olha só, leia comigo, vamos lá. Maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Olha só, tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem comer carne. Já pensou isso? A pessoa come carne, come churrasco, aí ela começa então a adulterar, porque comeu carne, ela fica sem domínio, vai comer o porco. Paulo, ele vai falar sobre essa questão dizendo, se alguém faz ou deixa de fazer algo por Deus, para agradar a Deus, amém, que faça, mas esse que entenda que nada disso muda o nosso coração. Já pensou? Vou fritar um peixe, comer um peixe, aí eu como sair endemoniado. Por quê? Porque comeu peixe. A pessoa começa a mentir, começa a fazer isso porque comeu peixe. Tem lógica isso, amados? É o coração, o problema é o coração. Essa é a questão. São coisas externas, mas somente Cristo Jesus pode moldar o nosso interior. Para fechar esse ponto, vamos voltar para Hebreus capítulo 10 agora. Versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei dada por Moisés, olha só, a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras, é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, no meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Depois ele vai falar do sacrifício perfeito de Cristo de forma bem detalhada. Se Deus permitir, vamos chegar lá um dia. Mas para a gente encerrar, voltando aqui para Hebreus capítulo 9, agora sim, a partir do versículo 11, ele vai falar da redenção eterna, da salvação eterna. Versículo 11 diz: mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. Amém? Toma posse aí, meu irmão. Há boas coisas aqui para nós, amém? Já estão acontecendo, porque Cristo ressuscitou, está sentado ao lado do Pai, Ele intercede por nós, conforme vimos em Efésios, Ele derrama todas as bênçãos espirituais que nos capacitam para fazer a boa obra. Essas coisas boas já estão aqui, amém? Olha só, a tenda em que Ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. É tão interessante quando lá em João diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Falando de Jesus que se fez carne, o termo usado ali uma única vez em toda a Bíblia significa, de forma literal, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, ele se fez uma tenda
visível entre nós, ou seja, comparando o corpo de Cristo com a tenda, o tabernáculo, dizendo que agora veio o verdadeiro tabernáculo, a verdadeira tenda, onde a glória de Deus, por isso que ele diz, e nele vimos a glória como do unigênito do Pai. Aquela glória que descia no tabernáculo, agora de forma completa e perfeita, demonstrada através de Cristo Jesus, amém? Versículo 12, quando Cristo veio e entrou uma vez por todas, diga comigo assim, uma vez por todas, nunca mais ele vai entrar, não precisa, o sacrifício foi perfeito, os sacrifícios eram anuais, porque não eram perfeitos. Cristo uma única vez, no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros, para oferecer como sacrifício, que era o que era determinado naquele contexto, como símbolo. Diz o texto aqui, pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue, e conseguiu para nós a salvação eterna. Você não pode dar um glória a Deus, não? Vou ler de novo. Ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Dia de vitória, dia de conquista. Então é interessante, porque o dia da expiação, lá em Levítico, que era feito uma vez por ano, não era um dia de alegria não, presta atenção, era um dia de jejum, era um dia de quebrantamento. E até hoje os judeus fazem o Yom Kippur, é um dia de jejum, um dia de quebrantamento, não é dia de festa. Mas o nosso dia da purificação, quando Jesus entrou em nosso lugar, esse é dia de festa, amém? É dia de alegria, é dia de vitória. Como Paulo escreveu, lá na cruz ele venceu, destruiu toda a dívida. Lá na cruz ele humilhou os principados, os governos espirituais. Lá na cruz ele desfilou diante das autoridades espirituais, fazendo menção ao costume da época. Quando os romanos venciam uma guerra, eles faziam o desfile da vitória. Jesus, ele, de uma forma simbólica, Paulo escrevendo ali aos Colossenses, ele fez um desfile de vitória. É motivo de alegria, não é motivo de jejum, não é motivo de tristeza, mas de alegria, de gratidão. Diz aqui o versículo 13, o sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada, tudo isso fala da cerimônia que eu já mencionei para vocês, são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora, só por fora. Se isto é assim, versículo 14, lê comigo 14 bem forte, vamos lá. Se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo, amém? Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus, como sacrifício sem defeito. Leia comigo bem forte. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada, cerimônias vazias, obras mortas, como diz de forma literal. Sabe que certa vez Jesus falou para a samaritana, lá em João capítulo 4, vai chegar o dia, vai chegar a hora, em que nem naquele monte de Jerusalém, nem no monte de Gerizim, onde os samaritanos adoravam, haveria adoração a Deus. Ele estava se referindo a algo superior. Ele vai dizer que Deus procura verdadeiros que o adorem espírito e em verdade. Está fazendo referência a pessoas lavadas e redimidas. O verdadeiro adorador, ele é lavado, ele é redimido pelo sangue, porque ele pode entrar na presença de Deus. Ele é purificado de dentro para fora. Está dizendo aqui, olha, assim podemos servir ao Deus vivo. Algumas versões vão dizer, assim podemos adorar ao Deus vivo, porque a palavra traduzida por serviço e adoração é a mesma. Hoje as pessoas acham que adoração é cantar, é música. Não é. Adoração é serviço, é trabalho. A parte da música é uma parte muito pequena da adoração. Adoração é servir a Deus. Adoração é obedecer a Deus. Jesus falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos.
Nós podemos apenas podemos servir, adorar ao Deus vivo, se nós tivermos as nossas culpas retiradas. Ninguém pode chegar diante de Deus. Por isso que o sacerdote tinha uma roupa própria, simbolizando isso, para entrar na presença de Deus, somente quando somos perdoados. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha só isso aqui, versículo 5 do capítulo 1 de João. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é essa, 2 pontos. Deus é luz, é a menorá, é o candelabro. Não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Ou seja, não houve uma purificação, não há um serviço, não há adoração verdadeira a Deus. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, ou seja, na presença, onde está a mesa dos pães, onde está a menorá, a luz, então estamos unidos uns com os outros, amém? Fala da comunhão, da mesa. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa do que, amados? Do que? De todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. 2 pontos, o que é correto? Se nós confessamos a Deus, o que é correto? 2 pontos, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Um verdadeiro adorador é alguém que teve as culpas removidas, alguém que foi perdoado, lavado. Até porque, amados, alguém que não teve os pecados perdoados, ele nem entende, ele não tem gratidão a Deus. Sabe por que pessoas são ingratas a Deus? As pessoas não conseguem agradecer a Deus, só vê o que dá errado, se é que dá errado, porque Deus está no controle de tudo, amém? Amém? Deus está no controle de tudo. Sabe por que as pessoas são ingratas? Porque não foram perdoadas. Certa vez uma mulher, você conhece essa história? Você já assistiu no The Chosen, eu acredito, essa história? Ou leu na Bíblia, não é verdade? Aquela mulher que ela chega diante de Jesus e ela quebra um vidro cheio de nardo puro. E o valor daquele nardo puro ali é algo assim, astronômico. Anos de trabalho para comprar aquele perfume. Ela estava fazendo o que ali? Demonstrando gratidão. E ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. E aí um dos homens presentes ali falou: esse Jesus aí não é profeta coisa nenhuma. Se ele soubesse quem que é essa mulher aí, ele não deixava ela nem chegar perto. Mas Jesus, conhecendo o coração, ele fala: olha, escuta aqui, eu cheguei na tua casa, você nem um café me deu, nem um tereré me ofereceu. Naquele contexto ele fala o quê? Você não lavou meus pés. Que era a forma de receber alguém. Hoje você não lava os pés quando chega alguém na tua casa, sim ou não? Você oferece um café, um tereré, não é verdade? Mas você não ofereceu um cafezinho para mim, cara. Estou na tua casa. Agora vem essa mulher que ela foi perdoada. Ele conta uma parábola. Ele faz uma pergunta, faz aquele homem raciocinar o seguinte. Ele diz o seguinte: quanto mais perdoado é alguém, mais esse alguém ama. Quanto maior a consciência do perdão, mais essa pessoa ama, mais ela é grata. Ou seja, a pessoa não é adoradora porque ela não tem consciência do que realmente Deus fez na vida dela. Ela não tem consciência do que é o perdão de Deus. Ela não tem consciência do que é o amor e a graça manifestada na entrega de Jesus lá na cruz. Então o religioso, ele quer negociar com Deus, ele quer questionar as atitudes de Deus, ele quer questionar o que Deus faz ou deixa de fazer. Na cabeça dele, se ele estivesse no lugar de Deus, ele faria melhor. É um murmurador. É igual o povo de Israel lá no deserto, murmurando, questionando Deus. Por que não tirou do Egito? Por que não deixou lá?
Quem sabe você tem sido um murmurador, você ainda não entendeu que Jesus entrou na presença, no trono da graça, e através de Cristo nós entramos no trono da graça, no local de perdão, onde somos lavados, redimidos. Você não foi lavado, redimido completamente, você não é grato a Deus. Fala para o teu irmão, essa palavra é para você, meu irmão. Deus não precisa fazer mais nada por mim, eu não preciso de um carro novo, eu não preciso de uma casa, de um emprego bom, eu não preciso nem de saúde para ser grato a Deus. Deus já me lavou, já me perdoou. Se eu morrer hoje, eu tenho comunhão com o Pai, eu tenho comunhão com Deus. Por isso que Satanás faz essa coisa mesquinha aí fora. As pessoas querem negociar com Deus, achando que está abafando porque tem dinheiro, porque tem carro, porque tem prestígio, tem autoridade, tem isso, tem aquilo, tem nada. Um Deus falso, um ídolo. Esse não é o evangelho, essa não é a verdade, essa não é a realidade. Meu irmão, seja grato porque você foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 32, a gente vai encerrar com esse salmo. Por isso que os apóstolos morreram louvando e glorificando a Deus. Por isso que homens e mulheres hoje morrem louvando e glorificando a Deus. Hoje a pessoa, se ela perde emprego, ela sai da igreja. Se cortar a energia da casa dela, ela sai da igreja. Se ela fica doente, ela sai da igreja. Nunca esteve, na verdade. Salmo 32, olha que interessante. Olha a declaração de Davi, um homem que foi perdoado por Deus, um homem que sabia que foi perdoado por Deus. Ele diz aqui, versículo 1: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, amém? Amém? E cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Por que Deus não acusa? Porque nós já vimos que quando Deus perdoa, Ele joga para trás de si os nossos pecados. Não há mais condenação. Lembra quando Paulo escreve aos Romanos? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que Davi era grato, por isso que Davi escreveu tanto, cantava, louvava, adorava a Deus. Que a consciência da graça e misericórdia, porque se estamos de pé agora, amados, se você está sentado aí agora ouvindo, amados, é pura graça e misericórdia de Deus, amém? Está entendendo isso? E ele continua: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. E olha que Davi não foi direto confessar, não. Foi preciso Natã apontar o dedo para ele. Não foi espontânea a confissão de Davi, não foi série A, não. Foi confissão série B. Foi preciso Natã apertar, mas ele confessou, amém? Diz aqui, ó, versículo 5: então eu confessei o meu pecado e não escondi minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Lembra que está lá em Filipenses 4, versículo 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresente diante do Senhor a tua oração, a tua súplica com ações de graças, e a paz de Deus, amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Ele diz aqui: todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Leia bem forte o versículo 9, vamos lá? Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Duvido você falar para o teu irmão: foi para você isso aí, meu irmão. Não pode a mulher aproveitar e falar para o marido aproveitar e falar para a mulher, né? Olha o coração, cuida do coração aí, né?
Também não vai depois chamar de mula ou cavalo, falando, está na Bíblia. Não, é isso. Olha o Espírito Santo guiando Davi, olha só, dizendo para nós: não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Não, meu irmão, não precisa de coisas externas, o que pode comer, o que pode comer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Não, meu irmão, deixa o Espírito Santo te guiar. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, sejam justificados por Deus, alegrem-se, olha só, alegrem-se, fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito, cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Amém? Amados, se nós podemos servir e adorar a Deus, conforme está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 14, é porque Deus tirou nossas culpas, é porque nós somos perdoados, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, amém? É porque o sacrifício foi perfeito, uma única vez, maravilhoso, por mim e por você. Eu te convido a ficar em pé, nós vamos louvar a Deus agora, nós vamos cantar ao Senhor, mas enquanto os irmãos estão se preparando aqui, feche